queridinhos e queridinhas, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma live para a gente conversar sobre novas regras do futebol americano, né? Estamos aqui com Otni Pina, cara, uma das lendas da arbitragem do Paraná. Boa noite, Pina. Boa noite, Faldô. Uma honra estar aqui nessa live. E com Guilherme Cohen, cara, o grandíssimo Guilherme Cohen, que também uma lenda do futebol americano, analista de arbitragem da ESPN, está aqui com a gente. Boa noite, Cohen. Boa noite, Valdô, Pina, obrigado pelo convite. Vamos falar muito de regra hoje. Então vamos lá, essa live de hoje, né? Boa noite a todos vocês, né? Essa live eu sou o Valdô Júnior, para quem não me conhece, né? Essa live é da FPFA, é uma live em ação da federação com o intuito de democratizar o acesso do futebol americano, facilitando assim a quem tem interesse de interagir ao esporte, né? Então, facilitando que você tenha total aprendizado a todas as regras, se familiarizar com o futebol americano no Paraná e no Brasil, e para você aperfeiçoar os seus conhecimentos. Essa live é uma ação do projeto do Torneio Paranaense de Futebol Americano Sub-21, né, que já foi feito, mas temos várias e várias regras novas aí, e aprovado, né? Essa live é aprovada pelo Pro Esporte, né? O edital do Pro Esporte, fornecido pela Secretaria do Estado do Esporte do Paraná, e tem como empresa incentivadora a Copel Pura Energia. Então, estamos aí, Pina, Cohen. Cara, o que vem de regras, né, que a gente vem conversando aí com todo mundo, né? Vocês que são árbitros gabaritados, são duas mentes brilhantes da arbitragem. O que tem de regras novas que a gente vem lá desde 2021 para cá, né? Até 2024 a gente vem aperfeiçoando e melhorando as regras aí. Pina, quer começar? Como quiser dar uma abertura aí sobre o histórico. Eu vou dar só uma passada rápida, Valdô. Em relação, você falou sobre o que vem de 2021 para cá. Vai lembrar que por causa da pandemia, nós não tivemos alterações de regras em 2020. Então, a gente teve o ano de 2019. Então, todas as alterações que aconteceram em 2021 vieram junto com as alterações de 2020. E lembrando que as regras utilizadas no Brasil são as regras da IFAF, que é a Federação Internacional de Futebol Americano, e ela tem uma similaridade muito grande com o que é oferecido pelo College Football, a NCAA, né? Então, muito passa por isso. Então, você que está começando a acompanhar o esporte, saiba que o que acontece nos Estados Unidos no College Football no ano seguinte, a maioria das coisas vem a serem aplicadas no Brasil também. Então, Pina, puxa aí esse barco para a gente já começar a falar sobre o que mudou das regras também. Perfeito, gente. Eu acho que se você veio conhecer o esporte no Brasil, você veio conhecer o esporte pela NFL, provavelmente. E aí, depois de um tempo, quando você começa a estudar as regras do esporte nacional, né, que é, como o Cohen bem explicou, é da IFAF, você percebe algumas diferenças. Nós seguimos algumas coisas iguais, outras não, outras têm as suas grandes diferenças, grandes peculiaridades. Mas em relação ao que a regra tem mudado nos últimos anos, nós vamos tentar abordar aqui só alguns pontos em relação, em especial, as regras que mudaram este ano. Podemos até citar uma ou outra que aconteceram nos anos anteriores, mas focando especialmente nas regras que mudaram para este ano de 2024. Neste ano, nós temos desde o ano passado já o informativo em relação às mudanças. Foram 8 mudanças para esse ano. 7 aplicadas no nosso esporte nacional. Uma que acaba não tendo aplicação, porque nós não temos ainda um esporte compatível com a regra 12, que é a regra relacionada à revisão de vídeo. Né? Ela exige várias questões que, para nós, na nossa realidade do nosso Brasil, em especial do Paraná, não é possível ainda adotarmos a regra 12. Então, essa regra oitava, essa mudança, melhor dizendo, oitava para 2024, acaba não tendo muita aplicação efetiva. Todavia, as outras 7 são sim aplicáveis e nós podemos analisá-las pontualmente, lembrando que da própria edição, a regra já traz uma nota de 1 a 5, especificando qual o grau de importância dessa alteração para as equipes, primeiramente, e após para a arbitragem. Esse grau de 1 a 5 significa que 1 é baixo, ou seja, uma relevância baixa, seja para as equipes, seja para a arbitragem,
E o ponto 2, que ou a nota 5, né, o verso, o extremo, o 5, daí seria o grau de importância para a arbitragem. A primeira alteração para este ano veio com as regras 236A, lembrando 2, regra 2, seção 3, artigo 6, a linha A, e a regra 234.1, regra 2, vai repetir isso daqui em diante, regra 2, seção 34, artigo 1, que foi alterar as definições da tackle box e das zonas de bloqueio livre para que fiquem centralizadas no snapper. Então, a redação de ambas ficou na seguinte forma: a zona de bloqueio livre é um retângulo centralizado no snapper. Na relacionada tackle box, vai colocar que é uma área retangular delimitada no snapper. Por que isso? Porque o fato é que antes da nossa regra, nós, desde 2020, vínhamos adotando como jogador de linha do meio. Mas, como nós temos percebido, a grande maioria das jogadas define o jogador como o jogador central da linha como o snapper. Então, até para facilitar a compreensão do que seria, da onde você pode se situalizar para identificar a tackle box e a zona de bloqueio livre, a regra define agora como o snapper, o homem de centro, certo, Coen? Isso. Vale lembrar que ela só simplifica um texto que já era assim nos Estados Unidos, e para a gente, a IFAF anteriormente tinha colocado para você ser uma pessoa, a tackle box estabelecendo pessoa de meio da linha. Então, algumas jogadas em que, por exemplo, o snapper era um wide out e todo mundo ia para a direita, basicamente não tinha ninguém dentro da tackle box, tá? Tinha todo mundo dentro da tackle box, só que a tackle box ia lá para a ponta, quase na lateral do campo. Então, eles facilitaram colocando isso no snapper. Isso ajuda também a arbitragem a identificar onde é a tackle box. Então, é uma boa alteração de regra que, na verdade, só facilita tanto para os técnicos, quanto para os jogadores, quanto para a arbitragem. E só para o pessoal que é um pouco mais leigo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Opa, tô aqui, desculpa. Então, assim, ó. São 5 homens de linha, né? Uhum. Que são o tackle da ponta direita, o guard da ponta direita, o center, que geralmente faz o snap, o guard da ponta esquerda e o tackle da ponta esquerda. Então, ficou deliberado que esse é o centro da linha. Né? É o cara que realmente que faz o snap. Ó, temos uma presença ilustre aqui, ó, chegando aqui com a gente, Jackson Bartini, que a gente estava conversando, já começando as regras, o presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano. Seja muito bem-vindo, Jackson. Com e Pina já começaram ali, o Jackson teve algum probleminha para chegar, mas já está aqui com a gente, né? Boa noite, Jackson. Boa noite, pessoal. Tive uns problemas técnicos aqui, mas já agora resolvidos. Estamos aí tentando colaborar aí nessas regras, não é muito minha praia, mas a gente gosta de palpitar sempre. Então, beleza. Então, ficou basicamente isso, né? Só para as pessoas que são leigas e estão começando a aprender, né? Que esse cara do centro realmente é o meio da tackle box, é isso? É isso mesmo. E aí, vai lembrar que a tackle box, ela é o que a gente chama de posição normal de tackle, né? Então, de um tackle ao outro, até o fundo do campo, essa é a tackle box. Isso vai influenciar, por exemplo, em jogadas de intentional grounding, na leitura da arbitragem, se esse jogador deixou a tackle box, bloqueios abaixo da cintura, bloqueios nas costas, e quase tudo que envolve bloqueio, a gente tem usado bastante a tackle box, por isso você vai também sempre ver o referee, que é o árbitro principal, aquele que usa o boné branco, marcando uma posição, o que seria o limite da tackle box, para ele ter essa leitura também mais qualificada. Perfeito. Então vamos para a próxima já, Pina? Número 2, bora lá. A número 2, a mudança 2 para esse ano, ela acresceu 2 jogadores identificados como indefesos. Lembrando que o hall, né, a lista de jogadores indefesos nunca foi exaustivo, ou seja, taxativo, delimitado. Esses são os jogadores indefesos. Ela delimita ali alguns para facilitar a compreensão da arbitragem das equipes, para identificar os jogadores indefesos. E, para facilitar, inclusive, uma melhor compreensão, colocou mais 2 tipos de jogadores considerados pela regra como indefesos.
no caso, jogador que esteja tentando pegar ou recuperar um fumble. Então, jogador que tenta pegar ou recuperar um fumble é considerado um jogador indefeso por regra agora, não só por interpretação. E um long snapper protegido pela regra 9.1.14, né? Que diz o seguinte: quando um time está em formação de chute de scrimmage, uma jogadora de defesa não pode iniciar o contato com a snapper até ter passado 1 segundo após o snap. Então, jogadores em jogada de chute, né, que daí a gente deixa de chamar o center, né, como foi dito o snapper, com esse título ele passa a ser um long snapper. Em jogada de chute, essa proteção de 1 segundo torna ele um jogador indefeso pela regra. A questão de defesa ou não do jogador ser considerado um jogador indefeso é muito importante para vários tipos de regra. Em especial, aí nós podemos citar, por exemplo, uma das hipóteses de target, né? Porque nós sabemos que o target ele tem 2 modalidades, né? Mirar e fazer contato violento usando o topo do capacete e mirar e fazer contato violento na área da cabeça ou do pescoço do jogador indefeso. Então, não importa se você, como atleta, né, como um jogador, usa o seu capacete ou não. Se você usa qualquer parte do seu corpo, atingindo com um mirar e fazer um contato violento na área da cabeça ou do pescoço de um jogador indefeso, inclusive de um jogador que está tentando recuperar um fumble, ou de um long snapper durante esse período do início da jogada de chute de scrimmage, você vai estar cometendo um target, sim, porque esses dois, embora o rol, como eu disse, não fosse fechado, acresceu-se ainda mais 2 hipóteses para esse tipo de definição de jogador indefeso. Essa regra, inclusive, é classificada em grau 3 para as equipes, como eu disse, de 1 a 5, e classificada em nível 4, ou seja, quase o nível máximo para a arbitragem. Coi? Basicamente, é porque a regra de jogadores indefesos, ela fala assim, a lista abaixo inclui, mas não se limita a. Então, cada vez mais ele vai adicionar artigos nessa regra para que fique cada vez mais coberto e tenha menos dúvida do que é ou não um jogador indefeso. No vulgo jargão para a galera aí, por exemplo, teve um fumble, aquele momento pega a galinha. Se eu estou indo para a bola para tentar recuperar, eu sou um jogador indefeso? Tipo, ninguém pode vir e me meter a pancada para me machucar ou para tentar recuperar a bola, é isso? Perfeitamente. Ninguém pode bater, ninguém pode liderar com o topo do capacete no seu capacete, nem com o ombro no seu capacete, e nem, se bem que com o topo do capacete em outra parte do corpo não faz diferença, mas ninguém pode fazer contato violento na área da sua cabeça, nem do seu pescoço. Perfeito. Mas empurrar ele, tipo, tá pegando a bola, você vem e empurra porque tem um outro jogador. É normal porque ele não se enquadra como um contato violento, tá? Só apenas por contatos violentos, então. Violento com você liderar com braço, punho, ombro, cotovelo ou cabeça na cabeça de um adversário. Maravilha, né? Pô, isso é legal, porque você protege o jogador, né? Porque você não tá olhando, né? É a mesma coisa do blindside block, que é você não tá olhando pro coleguinha do lado ali e você tomar uma pancada com o topo do capacete muito perigoso, né? Sim, muito. E a chave de quem que é, por exemplo, do long snapper? O long snapper é o referee, a chave? Não, vai ser do umpire na maioria das vezes, porque ele vai ter essa visão frontal, basicamente. O referee vai ficar mais focado no que vai vazar pelos lados da linha e nas formações que tem um shield, ele vai olhar no shield ali o que tem de ação. É o umpire que conta 1 segundo ali. Basicamente. E além disso, ele vê mais o que no punch? Ele vai ver o que seria a função dos guards ali, né? Basicamente. Porque nas formações de punch, isso vai variar de time para time. Alguns times que usam o shield vão liberar aqueles 7 jogadores para irem já na direção do retornador, do time de retorno. E alguns outros times vão fazer uma formação que vai fazer um primeiro passo na direção do próprio backfield para fazer um bloqueio muito mais parecido com o que funciona na NFL. Você dá 2 passos para trás, faz o bloqueio, o punter chuta a bola e libera esses jogadores que estão à frente dele sem usar o shield.
Mas aí depende mais de como eles vão fazer esse flow do ataque, né? Entendi. Ah, perfeito, perfeito. E qual que seria você falou seriam 8 modificações, 7 aplicadas aqui, né? Qual que seria a terceira, então, Pina? Terceira. A terceira vai trazer uma questão que às vezes é pouco visto por nós aqui, mas acaba tendo algumas implicações. Ela vai colocar o seguinte: incluir o item C na regra 321. O que é isso? O que ele está adicionando a seguinte redação: a administração do jogo determinará o horário das atividades do intervalo. Então, o campo estará disponível para os membros da equipe no máximo 3 minutos antes do início do segundo tempo. Quando qualquer membro da equipe entrar no recinto de jogo durante o intervalo, um membro da equipe desse time deverá estar presente no campo. Se os kickers ou outros membros da equipe entrarem no recinto de jogo antes de o campo estar disponível, suas atividades deverão ser confinadas à área de equipe. Nossa, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: adicionou as diretrizes para o aquecimento no intervalo. Então, para isso agora, exige a supervisão da equipe de todos os jogadores que estiverem treinando ou se aquecendo dentro do espaço de jogo. O jogador não pode simplesmente estar lá se aquecendo, precisa da supervisão da equipe dele. E raramente há problemas durante o intervalo, mas isso transfere para as equipes a responsabilidade pelo mau comportamento de qualquer um dos seus membros, porque ele retira o grau de responsabilidade de cuidar desse atleta, por exemplo, da administração do jogo, e passa para as equipes. Então, se um jogador está treinando no intervalo, está fazendo um aquecimento, alguma coisa ali, e ele tem um mau comportamento, em tese, se não tiver ninguém supervisionando, ficaria em cargo da administração. Então, passa a questão da administração da própria equipe. Então, sempre que for alguém para o campo no intervalo, lembrando que 3 minutos antes do retorno do segundo tempo, tem que estar livre o campo. Mas se ele for utilizar o campo no intervalo, tem que ter alguém do membro da equipe para ficar supervisionando as atividades dele no intervalo. Perfeito. A mudança 4, posso seguir já, Valdo? Uma pergunta, uma dúvida, né? Se caso não tenha ninguém supervisionando, né, o atleta que está ali, geralmente é um kicker, um punter que está se aquecendo para aprimorar o seu chute. Se caso não tenha ninguém, ele está ali sozinho, bem louco, um piazão sozinho ali. É considerado algum tipo de falta? Tem alguma penalidade nesse caso? Tipo, 5, 10 jardas, ou uma conduta antidesportiva, ou alguma coisa do gênero? Na verdade, Valdo, a gente vai tentar lidar sempre da melhor forma possível, né? Essa regra, tá? Eu acho que sempre que a gente está falando sobre uma regra, sabe aquela história do se tem placa, tem história? É basicamente isso. Todo esse processo de ter pessoas supervisionando, jogadores com a camisa e o uniforme dentro de campo, vem de um jogo de Michigan e Michigan State, se não me engano, em 2017 ou 2019, alguma coisa assim, em que os jogadores basicamente tiveram uma briga generalizada, uma batalha campal antes do jogo, né? Então isso fez com que a NCAA obrigasse todos os jogadores a aquecerem já com seu uniforme de jogo ou com uma camisa que os identificasse. Então eles tinham uma camisa de treino com a numeração e o nome de cada jogador. O espírito da regra é fazer com que se tiver algum problema, a gente saiba o que aconteceu e quem fez tal ação. Então, se tem um garoto chutando uma bola, a gente não vai implicar se ele estiver sozinho ali tranquilamente. O problema é se a gente estiver notando algum tipo de muvuca, algo fora das ações comuns de um intervalo, entende? É mais por aí o espírito da regra. Só para quem não sabe, você que está acompanhando, está começando a acompanhar, essa muvuca, essa treta que deu foi porque o jogador de Michigan State foi no símbolo, bem no meio do campo do Michigan Wolverines, né, que é o azul e amarelo, que foi campeão esse ano, e passou o pé no símbolo, né, fez diversas coisas. E na NCAA, que são as regras que se aplicam mais ao futebol americano nacional, eles
prezam demais por isso, porque são faculdades, né? Quem não sabe, a NCAA são faculdades, é o college football. Então, aquilo ali foi uma ofensa, a mesma coisa que roubar o mascote, a mesma coisa do que fazer é a mesma coisa que você pegar e roubar a camisa do adversário, entendeu? Ou cuspir na camisa do adversário. É uma ofensa gravíssima. Então, por isso que eles regulamentaram isso daí, justamente para... porque antigamente você podia estar sem camisa treinando ali, você podia estar só com a camisa dobrada, um cropped, que nem os mais moderninhos fazem ali. Hoje em dia não, você tem que estar identificado e com a supervisão de alguém. Correto? É isso? É por aí, é por aí. Isso aí. Então, aqui já teve, né, um pisar em bandeira também já, né, na entrada lá, já presenciei essa cena aí parecida com o que aconteceu. Foi um princípio, mas a arbitragem interviu na hora, eu era jogador à época ainda. Então, é por isso que, como o Coen diz, se tem plaquinha, tem história. Então, não só no NCAA, mas aqui no próprio futebol americano paranaense já teve esse tipo de problema. Então, vamos para a próxima, né? A quarta regra aí, nova, quarta novidade para todo mundo aí, cara. Perfeito. Mudança 4 é a mudança de grau 2 para as equipes e 4 para a arbitragem. Essa regra, na verdade, na minha opinião, foi uma ótima mudança. Não que as outras não fossem, mas essa eu achei interessante porque, de fato, o modelo anterior tinha sentido, mas não parecia tanto, sabe? Por quê? Ela diz o seguinte: a prorrogação de períodos. Um período deve ser estendido para uma descida sem tempo, se uma ou mais das seguintes situações ocorrerem durante uma descida em que o tempo expira no segundo ou no quarto quarto. Por quê? Porque antes não tinha especificação, Valdo, que seria no segundo ou no quarto períodos de jogo. Antes, se aconteceu uma dessas 4 itens que eu vou listar, mesmo se fosse no primeiro ou no terceiro, o período era estendido. O que é extensão de período? Só para nós deixarmos mais claro. É aquela jogada que acontece com o relógio zerando e ela zera no meio, entendeu? Então, teve o snap, o relógio faltava lá 2, 3 segundos, teve o snap, acontece a jogada e o relógio zera durante essa jogada. Se isso acontecesse no primeiro período, nós teríamos que estender para mais uma jogada. Quais as hipóteses que nós estenderíamos no primeiro? Faltas em bola viva, salvo algumas exceções que a regra vai dizer, mas enfim, falta em bola viva, estendi o período no primeiro e no terceiro também. Violação por toque legal for aceita. Então, uma violação ilegal é uma situação específica em relação de chute, mas acontecendo essa questão da violação do toque legal, tinha que estender o período. Faltas que se anulam, então faltas de ambas as equipes que se anulavam também estendia para mais uma jogada, mesmo que o relógio tivesse acabado, relógio zerado. E a quarta, que é um árbitro que soa apito inadvertidamente ou sinaliza uma bola morta. Então, nessas 4 hipóteses, no primeiro e no terceiro tinha que estender mais uma jogada para a realização desta jogada, porque aconteceu uma dessas 4 hipóteses. Agora não é mais preciso no primeiro e no terceiro, porque de fato, quando acaba o primeiro ou o terceiro período, nós não temos um encerramento, né, da campanha da equipe que está no ataque. A gente simplesmente inverte o campo, né? Então as equipes, uma está jogando lado esquerdo e direito, inverteu para esquerda e direita e acabou. Então simplesmente essa jogada que aconteceu, uma dessas circunstâncias, é prorrogada, essa circunstância, essa situação é prorrogada para o segundo período e para o quarto período, se acontecer com o relógio zerado no primeiro e no terceiro. Agora, se de fato uma dessas 4 acontecer no segundo e no quarto período, aí sim, porque nós de fato vamos ter um encerramento de uma fase do jogo, o encerramento do primeiro tempo e o encerramento da partida. Então, nesta sim, a gente vai fazer a extensão de período, que é quando o árbitro anuncia com o relógio para cima, assim, um sinal de relógio rodando para cima, não aquele lateral, aquele para cima, dizendo que a próxima jogada acontecerá a próxima jogada com o relógio zerado. Por quê? Porque aconteceu uma daquelas 4 hipóteses que eu listei. Então, e a gente pode falar, Jackson, pelo amor de Deus, você é o presidente, você tem a voz. Só ficou claro que agora não tem no primeiro e no terceiro, ou eu não sei se eu entendi que acrescentou uma nova possibilidade, as possibilidades de extensão de
relógio são as mesmas, só não será mais, não vai acontecer no primeiro e no terceiro. Perfeito. Basicamente, o espírito dessa regra é diminuir a quantidade de snaps por jogo. Faz muita diferença não, porque basicamente extensão de período é uma a cada X jogos. É muito difícil você ter muitas extensões de período, então é só para já pular para o período seguinte, em vez de ficar jogando o mesmo período sem tempo, sem necessidade. Eu acho que até a gente pode falar, porque tiveram duas situações, a gente estava falando do torneio Sub-21, que veio lá, né, pós-pandemia para cá. Nós tivemos duas situações no Campeonato Paranaense desse ano, né, de 2024. Teve uma situação entre Brawl Spiders, eu não lembro, foi Brawl Spiders e alguém, que o Brawl Spiders fez o TD no final da partida, no quarto período, e não teve a extensão para chutar o extra point. Só que teve um outro jogo, eu não lembro qual jogo que foi no segundo período, que teve a extensão para chutar o extra point. Por que dessas diferenças? Basicamente, quando há um touchdown, uma pontuação, né, com o relógio zerado, e essa pontuação não altera mais quem vai ser o vencedor da partida, a gente não tem a extensão do período para a realização desse ponto extra. Mas como faz parte do jogo ainda, né, o segundo quarto, e isso afeta possivelmente quem vai ganhar ou quem vai perder o jogo, tem a extensão do período para que tenha esse chute por parte do time que acabou de pontuar. Então eu tenho uma estrelinha no meu caderninho, porque eu falei isso na narração. Então, pô, tá até que bem nas regras aí. Pina, quinta alteração de regra, qual que seria? Quinta mudança para este ano. Nesta, o grau de importância para as equipes é 3 e o grau para a arbitragem é 4. Então acaba sendo, segundo eles, mais importante para a arbitragem. Porém, eu acho que, de fato, tem uma importância grande para as equipes. O que esta famigerada mudança trouxe? Ela diminuiu as chances da Mercy Rule ser interrompida. O que acontece? Ela vai dizer o seguinte: se durante uma sessão de tempo corrido, ou seja, se durante a vigência da Mercy Rule, a regra da misericórdia, a margem de pontuação continuar superior a 24 pontos, lembrando que ela entra quando for 35 para cima, né, 35 inclusive, então acima de 34, a sessão de tempo corrido continuará. Então, mesmo se a diferença for superior a 24 pontos, ela vai continuar. Somente se a margem cair para 24 ou menos, a sessão de relógio corrido terminará imediatamente na pontuação relevante e as regras normais de jogo serão aplicadas, a menos até que a margem volte de novo a ser superior a 34. Então, ela entra em vigor com 34 e continua, mesmo que diminua essa diferença, a não ser que chegue a ser de 24 pontos. Aí sim ela interrompe. E para ela voltar de novo, Pina, tem que ser 24? Não. Para ela voltar a operar de novo, a regra da misericórdia, a Mercy Rule, o relógio tempo corrido, tem que de novo atingir 34 pontos. Recordando que é uma exceção. Se uma competição reduzir a margem da pontuação para iniciar uma sessão de contagem regressiva para menos do que 34 pontos, porque o campeonato pode delimitar que não seja acima de 34, seja acima de 25, por exemplo, né? Então, a margem para encerrar será de 10 pontos a menos também. Então, assim como a regra geral é de 34 a 24, se o Paranaense do ano que vem, por exemplo, estipular que vai ser 24, então vai ser 14 a diferença para fazer de novo o relógio voltar a correr normalmente. Então, ele diminuiu a chance justamente porque exige que a equipe que está perdendo marque 2 vezes, né? Abre uma diferença de 10 pontos. Então, é obrigatório que você está reagindo à equipe que está perdendo. Então, reaja acima de 10 pontos para provar que você tem chance ainda de igualar esse placar e a regra de tempo voltar a operar conformemente para você. Então, o time que está perdendo vai ter que marcar 2 TDs, ou um TD, mais um extra point e um field goal, para que o relógio volte a funcionar normalmente. E antes era baixava ele, quem está perdendo 36 pontos, daí o perdedor que
estava perdendo, fez um touchdown. Já interrompia? Já interrompia. Então, se caiu para 34 para baixo, interrompia. Pá, E cortava agora tem que ter. a Mercy Legal. Rule. Aí, aconteceu durante a jogada ali, a equipe que estava vencendo marcou também um field goal, por exemplo. Voltou de novo acima de 34. Aí voltava de novo a Mercy Rule. Agora não, para voltar sim, tem que ser 34 de novo. Mas para interromper, tem que ser 24. E acho legal também eu até talvez saiba quando que o relógio não para, mas acho legal, né, como é uma live instrutiva, você dizer o que é a Mercy Rule e em quais situações que o relógio normalmente para e quais situações que ele não para na Mercy Rule, né? Como que fica a diferença? E se para em algum momento na Mercy? É mais fácil falar do que ele para, né? Porque são tão poucas as situações. Basicamente, você vai parar para completar uma penalidade, você vai parar quando tem um pedido de tempo, quando um período termina, então do terceiro para o quarto período você vai parar esse relógio, basicamente, e aí ele vai voltar logo, ele volta no sinal do referee. Então, depois do timeout, sinal do referee, vai começar o quarto, sinal do referee, ou se for, entrou no segundo quarto e a gente tem um intervalo, o sinal do pronto para jogo no próximo kickoff, a gente já vai fazer esse relógio rodar. O espírito dessa regra é fazer com que o jogo acabe o quanto antes. Inclusive, nós da arbitragem temos feito propostas ao redor do Brasil para que a gente tenha Mercy Rules a partir de 28 pontos, para que a gente tenha cada vez menos placares elásticos. Eu acho que isso vai ser uma tendência no futuro próximo também. E na situação normal, quando que o relógio para? Nessas situações. Ah, tá, mas aí são muitas situações. O jogador sair de campo, passe incompleto, timeout, aviso 2 minutos. Se eu não me engano, o relógio para mais ou menos em umas 24 situações. Inclusive, quem tiver interesse, está na regra 3.2, se eu não me engano. Regra 3, seção 2 do livro de regras, que é onde fica o iniciar e parar o relógio. Mas no espírito da sessão de relógio corrido é esse, acabar o jogo o quanto antes. Entendi. E aquele negócio, né? Esse final de semana, né? Que a gente acabou de passar aí, teve 3 jogos pelo Campeonato Paranaense. O Matheus Ornelas, que é um narrador, comentarista de São Paulo, ele tinha falado dessa parte do 24 pontos. Eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e agora vocês esclareceram perfeitamente. Né? Eu não sabia que você teria que ter o 24 pontos. Né? Para mim era um field goal, já bastava e voltava o cronômetro normal. Né? Então, não, agora não. Você precisa fazer 10 pontos de diferença. Então, ou 2 field goals, ou 4 field goals, ou dois touchdowns, ou 2 safeties e 2 field goals. Coisas assim. Então você tem que ter uns 10 pontos ali de diferença. Eu acho muito, muito melhor, até porque até eu estava conversando com o Coin no sábado, né, Coin? São o mapa do FABR, que era um dos mais conceituados portais de futebol americano, fez uma estatística falando, eram quantos jogos que não voltaram da Mercy Rule, né? Todos, ano passado, quando a gente conversou, eram mais ou menos 870, agora já deve estar em mais de 900. Então, imagina, 900 jogos, chegou a 35 pontos e nunca ninguém reverteu. Então, é impossível. Eu acho essa regra agora nova, né, que vai ser aplicada em alguns campeonatos, que baixou para 28 pontos, eu acho perfeito. Porque 28 pontos é a mesma coisa para você que está em casa acompanhando, está assistindo, é a mesma coisa do que um 4-0, 5-0 no futebol. É raríssimo de você virar o jogo de novo. É raríssimo de você conseguir voltar. Nossa, é 1 em 1 milhão. Então, até para preservar, né, a regra de misericórdia, ela é para preservar ambas as equipes. Porque não é para tipo, não, vamos acabar o jogo rápido. Não, é para você evitar uma lesão. Porque se você está ali 5-0, é porque você quer dizer que uma equipe é muito mais forte do que a outra. Né? Então você vai ter diferença física, diferença técnica, diferença tática. Então, para você evitar algo maior, mas no college não tem a regra de misericórdia. É que o college é super alto nível, né?
as faculdades todas jogam muito alto nível, elas treinam todos os dias para isso. E tem contratos de televisão, tem várias e várias coisas que vão acrescentando a não ter a Mercy Rule, né? Então é basicamente isso, né? Pina e Coe. E aí você imagina um jogador que joga em Alabama, o Valdor, e aí no ano ele ganhou 10 jogos de Mercy Rule, em vez dele ter 3.500 jardas no ano, ele tem 2.000 porque o jogo dele acabou em 1h30, entendeu? Então isso afeta também basicamente o que esse jogador tem de produtividade, de questão de estatística também, e contrato de televisão, que eu acho que é o maior impacto de todos. Mas eu vou só discordar do Valdor. Desculpa. Vou discordar do Valdor do 1 em 1 milhão, né? Porque 28 a gente vai para o Super Bowl 57. Mas aí né? eu acho que nenhum time do Brasil tem o Tom Brady, né? E outra, era 28 a 3. Não pode ser 1 milhão, né? Mas era 28 a 3. Se eu não me engano, também nessa estatística do mapa do FABR, também nenhum time no Brasil tinha virado 28. Teve 24 virando, coisas parecidas, mas 28 também não tinha essa virada. Eu acho que por isso que era um número bem justo também em relação a ser o número também para a gente entrar no MCU no futuro próximo. Mas vocês falaram uma coisa bem importante também, né? Nacional. A partir do momento que tenha contrato de televisão, né? Não sei se daí vai caber, por exemplo, todas as inserções que foi contratado durante o campeonato num jogo que fique muito curto, né? Mas acho que esperamos que essa realidade chegue logo e que a gente consiga vender cotas boas. Daí a gente pode retomar essa discussão. Aí, inclusive, não falaríamos só de 7 mudanças, mas de 8. Daí tem a regra de revisão de vídeo que entraria, com certeza, se tivesse um aporte desse tamanho para o FABR. Então vamos para a sexta regra, né, Pina? Não sei se você queria complementar alguma coisa ali que você e o Jackson estavam ali num Oklahoma ali para falar um com o outro ali, mas brincadeiras à parte, se você tiver alguma coisa para complementar da regra da Mercy Rule, pode complementar à vontade, senão a gente já passa para a sexta e penúltima regra, né, de mudança, penúltima para nós, porque como você disse, tem a 8ª regra que é de revisão de vídeo e que para a gente é uma realidade à parte ainda. Infelizmente, né? Que é o nosso desejo um dia poder aplicar a regra 12, mas aplicar de verdade, aplicar como ela tem que ser, né? Não fazer um puxadinho de regra 12. Então, manda um projetinho do que vocês precisam para o Paranabol para aplicar essa regra. Mas ok, podemos enviar, mas na verdade é só basicamente ler o que está ali, se cumprir o que está ali, fechou. E seguindo a regra 6, que de fato acaba sendo, do ponto de vista comercial, de novo, interessante, já que estamos abordando esse assunto, a regra 6 vai acabar uma coisa que existia na regra anteriormente, e que de fato dava muita discussão, porque quando acontecia durante o jogo, as equipes, não pode isso, porque na NFL não pode. Sim, justamente por uma questão comercial que a NFL não aplicava diferente. Agora a nossa regra está de novo no mesmo nível parecido que se aplica na NFL. O que é? Ela acrescentou: não são permitidos timeouts consecutivos da mesma equipe em qualquer período específico de bola morta. Porque antes as equipes poderiam pedir timeouts consecutivos. Então, se o técnico quisesse lá pedir os seus 3 timeouts de uma vez, ele poderia. Por qualquer motivo, às vezes para dar mais instrução, para desequilibrar o kicker. Então, o kicker está lá se preparando para chutar, pede mais um timeout, mais um minuto para ele lá. Então, pedia de novo timeout, podia pedir os 3 se quisesse. A nossa regra agora retirou este ponto, especificando agora que cada equipe pode pedir um timeout por período de bola morta. Isso não impede, como eu disse, que ambas as equipes peçam conjuntamente, como aconteceu no jogo aqui em Cascavel, não lembro se foi contra o Croco, mas fato é que foi pedido um timeout por uma equipe, e depois a outra equipe pediu timeout. Até vieram discutir, não, mas a regra fala que não pode pedir conjuntamente. Sim, não pode pedir, a mesma equipe pedir conjuntamente mais de um timeout, mas ela não veda que você peça no mesmo período de bola morta que a outra equipe.
Então, é essa a única questão. Pode-se requerer 3 timeouts, não mudou nada em relação a isso, só não pode mais ser consecutivo. Essa é a mais autoexplicativa que tem, né? Não tem nem como debater nada, né? Então, já está claríssimo ali, porque eu acho que, se eu não me engano, foi ano passado que a gente viu que foram pedidos timeouts consecutivos, acho que foi, se eu não me engano, foi no Campeonato Brasileiro, que algum time pediu, uns jogos aqui de Curitiba, pediu consecutivo, e eu fiquei pensando, mas não podia, mas não podia. Agora realmente não pode mais, você não pode fazer essa escalonada, né? 1, 2, 3 ou 1, 2, qualquer coisa assim, né? Até para. E também porque senão fica bem chato, né? Você ficar pedindo timeout, por mais que você desestabilize o outro time. É chato para quem está assistindo, principalmente hoje em dia. Paraná, que é um outro patamar do futebol americano, que tem transmissão de todos os jogos, não desmerecendo nenhum outro estado, mas você tem transmissão de todos os jogos. Chega uma hora que o cara pede 3 timeouts, fica chato, né? Sim. Por isso que eles encurtaram isso também. Acho que foi uma das boas medidas também para ter um espaço de tempo menor também nos jogos de futebol americano. Então tá lá, né? Então, falamos da 6ª modificação, agora vamos para a 7ª e última, Pina, você com a palavra. Esta 7ª, admito que vamos ter que gastar um tempinho mais para tentar compreender, porque ela vai especificar uma questão relacionada a apito inadvertido. Sim, ninguém gosta de apito inadvertido, mas a graça do nosso esporte é que tem previsão. Então, quando acontece uma situação de apito inadvertido, o bom é que as equipes, em tese, e especialmente a administração e a própria arbitragem, sabem como agir. A regra vai especificar para cada tipo de circunstância o que a arbitragem tem que adotar, o que a arbitragem tem que fazer, quando infelizmente acaba acontecendo o apito inadvertido é soado por um árbitro. Então, com esse ato, o árbitro torna a bola morta. Lembrando que não é só um apito inadvertido que torna a bola morta, às vezes até um sinal mal feito pelo árbitro naquele momento, por exemplo, tornando a bola morta, a bola acaba se tornando morta. Então, a regra vai especificar hipóteses. E, em uma circunstância, dava muita dúvida, porque a regra dava vários tipos de circunstâncias, várias minúcias, várias coisinhas numa situação específica de chute, que, para acabar com essas dúvidas, a regra especificou que se acontecer tal coisa, pronto, já fica mais fácil de definir aonde que vai ser o próximo ponto de uma situação de chute. Vamos tentar ler, daí eu vou tentar explicar. Ele vai trazer o seguinte, ele acresceu a exceção 4 da regra 4, 1, 2, B3, né? Regra 4, exceção 1, artigo 2, a linha B, exceção 3 e 4. Recordando que a importância dessa regra é 3 1 para as equipes, e 3 para a arbitragem. Vai dizer, se um chute de scrimmage cruzar a zona neutra e não for tocado pela equipe B além da zona neutra, se as outras exceções aqui não aplicarem e o local onde o chute termina, né, que vai estar especificado na regra 2, for conhecido, a bola está morta e pertence à equipe B no local onde o chute termina. Se esse local estiver além da zona neutra, o chute cruzou a zona neutra e a aplicação do poste de scrimmage se aplicará e as disposições da regra 10.2.3, que é a regra de aplicação, se mantiverem. Em uma tentativa de field goal, um field goal será marcado se os requisitos da regra 8.4.1 forem atendidos. Meu Deus, Pina, como assim? Nós temos que lembrar que nós estamos em apito inadvertido. Então, o que acontece? Se não for o caso de aplicar as exceções 1 a 3, eu já vou listar quais são, em uma situação de chute de scrimmage, lembrando que é um chute de scrimmage, é um chute em que há uma zona neutral, a linha de scrimmage. Então, o chute seja, por exemplo, um punch, seja um field goal, por exemplo. Então, nessas situações de chute de scrimmage, se acontece um apito inadvertido numa situação dessa, e não for uma das 3 exceções que eu vou listar, que são regra de vídeo, que para nós já cai por terra aqui. 2, quando acontece um passe incompleto, um free kick fora de campo, ou toca o chão na ou atrás da linha do gol do time B, ou um chute de scrimmage sai de campo e toca o chão na ou atrás da linha de gol
na linha de gol do time B, nesse caso aplica a regra como se não tivesse acontecido o apito inadvertido. Ou 3, se houver uma clara recepção, recuperação, interceptação de uma bola solta na ação contínua, imediatamente após o apito inadvertido, a bola pertence ao time que recuperou, e no ponto da recuperação qualquer avanço é anulado. Nossa, são 3 exceções. Se não for aplicado nenhuma dessas 3, aí nós temos o quê? Tirando essas, se o chute de scrimmage cruzou a zona neutra e não é tocado pelo time B além da zona neutra, e a bola está morta e pertence ao time B, no ponto do fim do chute, caso haja um apito inadvertido, desde que o ponto do fim do chute seja claramente sabido ou conhecido. Então, vamos supor que aconteceu a situação, o time dá um chute, a bola cruza a zona neutra, o time B não toca nessa bola. Não toca nessa bola, a bola está zigue-zagueando, de repente, um árbitro soa-se o apito inadvertidamente, tornou a bola morta de forma indevida. E a bola acaba rolando e parou em um determinado ponto. Ela parou nesse ponto. E esse ponto é sabido, porque às vezes pode acontecer que não seja sabido. Vamos supor, o árbitro soa apito, os jogadores se matam em cima da bola, não dá para saber o que aconteceu, a bola começa a rolar e a jogada vai se desenvolvendo indevidamente, porque já está parado, o árbitro já apitou, mas aí não tem como saber aonde que é o ponto do fim do chute. Então essa é uma situação diferente. Então, aconteceu o chute, o time B não tocou. Nisso ocorre, infelizmente, um apito inadvertido. E nós sabemos qual é o ponto do fim do chute, aonde que ele é conhecido, onde ele acabou. Neste caso, a bola vai ficar neste ponto. Ou a bola, se não for sabido onde é o ponto, vamos supor naquela hipótese que eu contei, a bola volta do ponto anterior e a descida é repetida. Então vai ter o chute de novo lá atrás. Agora, se não, deu chute, ninguém tocou, você sabe o que aconteceu, o apito inadvertido foi só uma circunstância, ele não mudaria nada em relação ao jogo, porque nós sabemos onde aconteceu, ninguém tocou, ok, tá lindo, maravilhoso, beleza. Aonde aconteceu esse ponto, a bola pertence ao time B, né? O time que estava defendendo vai começar dali agora, e nós praticamente, como a regra bem deixa claro, nós ignoramos esse apito como se ele nunca tivesse acontecido. Certo, Coelho? Exatamente, amigo. E por que ela é 3, né, é 3 para arbitragem, correto, Pina? Essa alteração. Porque ela é muito incomum. Ela é muito incomum para fins de aplicação. Então, para quem está vendo agora, fala assim, cara, não entendi nada, porque envolve apito inadvertido, envolve PSK, que é uma aplicação que não é tão difundida entre os jogadores. Então, basicamente, deixa que a arbitragem resolve quando esse problema acontecer. Mas pelo menos ela esclareceu para nós, que às vezes ficava muito dúbio, como era antigamente. E agora ela deixou bem claro. Para nós, a arbitragem é muito importante. Jogadores, tanto que lá é 1. O nível de importância de jogadores é 1. Para nós é 3. Por quê? Porque para a gente acabou ficando... quando acontece, ficou mais fácil agora da gente definir. Tá tudo cumpridinho, bem bonitinho os requisitos? A bola é lá. Não? Então volta lá atrás e chute é repetido. E esse apito inadvertido é aplicado dessa forma. Senão, é como se a gente ignorasse o apito, bola para o time B do local onde ele é sabido. Cara, é uma regra bem complexa, né? Para quem é atleta. Mas para a arbitragem, esclareceu todas as dúvidas, então fica mais simples, né? Porque apito inadvertido é bem complexo, né? Porque às vezes o árbitro, tem muito árbitro que vem de outros esportes e tá com o apito na boca, né? E daí vai lá e sem querer. Então é bem complexo assim. Então, vamos lá. Para os atletas não muda muita coisa, mas para a arbitragem esclarece bastante, né? Essa questão aí não sei se eu perdi no começo, de grau de importância, eu vi que você falou já de 1 a 4. É de 1 a 4 ou de 1 a 10, de 1 a 5? Legal. E paga rodada ainda, o apito inadvertido ou não? Internamente, não só a rodada. Não só a rodada. Agora temos processo administrativo, então tem toda uma questão, nós avaliamos internamente. Mas, para os membros da equipe, já que tem toda aquela circunstância, ainda temos a nossa punição ordinária. Sim, senhor. Para quem não sabe, o paga rodada é aquela rodadinha de
Água mineral, aquela que eu gosto, né? Aquela que eu sempre faço é aquela rodadinha de água mineral. Mas, cara, mais alguma regra que está por vir ainda, ou seriam só essas mudanças, a gente não dá para prever, né? Coisas assim, mas vocês têm algo a salientar, algo mais a pontuar, ou só seria isso mesmo? Eu acho que não, acho que é muito nesse caminho que as regras foram alteradas. Ano a ano a gente vai ter mais alterações. Vale lembrar, eu esqueci de citar isso na hora que a gente falou da Mercy Rule, a CBFA tinha me colocado como contato de regras da CBFA com a IFAF ano passado, e a gente tinha feito oficialmente a proposta para a redução da Mercy Rule de 35 para 28 pontos, né? De mais de 34 para mais de 27 pontos, e a IFAF tinha devolvido solicitando que a gente fosse de competição em competição para isso. Então, a IFAF também está alerta que isso é uma demanda também de outros países, não só o Brasil, no que diz respeito a reduzir a sessão de relógio corrido. Em relação a mudanças póstumas, o Coen com certeza está muito mais informado que eu, né? Mas em relação a mudanças que aconteceram, essas foram mais importantes para esse ano para nós. Recentemente tivemos alterações que foram muito debatidas, né? Pós-pandemia, que eu digo, né? Em especial a Blindside Block, que foi o do pós-pandemia, e o do ano passado, mais difundido também, que ainda causa muitas discussões, muitas dúvidas, muitas formas de aplicação em relação ao bloqueio ilegal abaixo da cintura, que ele facilitou a compreensão, mas justamente por facilitar demais, acaba tendo mais dúvidas ainda em relação a como interpretar, e acaba gerando um pouco de discussão, mas enfim, foram as principais mudanças que eu vejo assim relevantes para o esporte recentemente, mas com certeza essa questão da Mercy Rule para nós não chega a ser urgente, mas chega a ser motivadora, né? Para vermos para o futuro próximo aí. Só aproveitar o gancho, antes da gente finalizar, Pina, Coen e Jackson, você falou do Blindside Block, né, que vem póstumo, né, pandemia. O que é o Blindside Block para você que não sabe? Né? E ocorre demais nos jogos, né? A gente vê, mesmo com a regra, todo mundo sabendo, já faz praticamente 2 anos que voltaram os jogos e tal, e as pessoas ainda continuam fazendo. O Blindside Block, o que literalmente você bater no seu amiguinho se ele te olhar. É isso, certo? No curto e grosso, sim. Então tá aí. Pode falar, Pina. Na definição da regra, ela vai dizer, inclusive, que um bloqueio cego é um bloqueio de campo aberto contra um adversário que seja iniciado fora do campo de visão da bloqueada. Então, às vezes, a reclamação do atleta vem, professor, eu não bati necessariamente do lado, eu bati de frente. Querido, mas o campo de visão de quem você bloqueou estava completamente virado, vamos supor, para a esquerda. Ele estava correndo lateralmente para alcançar o carregador da bola, por exemplo, e estava correndo assim. Então, você bateu de frente, mas estava fora do campo de visão. Então, isso é uma questão ainda que as pessoas têm dúvida, mas é uma questão que a própria regra define, não é nem... está inventando regra. Não estou inventando. A regra está dizendo, claro, iniciado fora do campo de visão ou de tal maneira que o adversário não consiga razoavelmente se defender do bloqueio. Porque você não precisa necessariamente estar vindo necessariamente de frente, mas você tem que dar a oportunidade que o seu adversário consiga se defender do bloqueio. Não pode ser aquele impacto que a pessoa não viu. E lembrando que o bloqueio, isso é a definição de bloqueio cego. A falta não pune o bloqueio cego. A falta pune o bloqueio cego ilegal, que é aquele contato violento. É um contato que extrapola um mero bloqueio. Então é isso que a regra pune. É aquele contato que a galera escuta aquela musiquinha do boom, welcome to boom, e todos aqueles bloqueios são ilegais, né? Todos aqueles que você olha. E assim, o pessoal, mas o futebol americano tá ficando chato. Gente, para quem nunca jogou, ou até para quem jogou e nunca tomou o bloqueio, tome um bloqueio pelo lado cego até o momento que você desligar. Aí no momento que você desligar e te perguntarem qual que é o seu nome, você fala Mariazinha 1, 2, 3,
aí você vai entender o porquê que é ilegal, né? É basicamente isso. Então, você é muito perigoso, gente. É muito perigoso, porque teu corpo não está esperando. Então, se o teu corpo não está esperando um contato que vem daqui, ele vai desligar. Automaticamente ele vai desligar. E pode causar lesões gravíssimas, né? Porque nosso corpo é uma máquina, e como toda máquina, tem suas falhas. Então, eu acho o blindside block, eu acho que uma das melhores regras que existe para você preservar, principalmente que no Brasil não é profissional. Você age como profissional, você tem como profissional, só que na segunda-feira de manhã você está indo trabalhar. Muitas vezes no sábado você sai de trabalhar para ir jogar. Então é muito importante essa preservação de cada atleta, né? A arbitragem não está ali para tirar a graça do jogo, pelo contrário, ela está ali para aplicar a regra. E assim, o árbitro roubou. Parem com isso. Você leu a regra? Li. Ele não está de acordo com a regra? Tá. Então, da onde que você tirou aquele robô? Só porque é por teu time? Não, não é. Aprendam, leiam. Eu sempre falo, eu sempre instruo nas narrações, né? Jackson, Coi, o Pina sempre acompanham. Leia a regra, porque muitas coisas da regra, a gente conversou com o Felipe e com o Jimmy antes, né, Jack? Que você pode se beneficiar da regra para ajudar. Você pode fazer uma falta, por exemplo, de interferência de passe, em vez de você tomar 50 jardas, você vai tomar 15. Então, você pode se beneficiar da regra também ao seu favor, fazendo uma falta. Então, leiam as regras, estudem. Vocês têm os melhores, principalmente aqui no Paraná, vocês têm os melhores árbitros, grandes árbitros do Brasil, quiçá do mundo. Pô, tem uma enormidade. A gente falou ali, só aqui eu já falei 4, que é Jimmy, Pina, Cohen e Felipe. Tem Carlinhos, tem um monte de gente. Eu não vou falar todo mundo, porque senão eu vou esquecer alguém mas tem Humberto, tem todo mundo de São Paulo, do Mato Grosso, Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ótimos árbitros. E chegue e pergunte, em vez de você julgar, chegue e pergunte para o árbitro: se eu fizer isso, é falta? Se eu não fizer, a gente tem o Coen, o pessoal, o Pina, são totalmente abertos. Você tem tá ali, o Instagram deles, você pode conversar com eles, eles não vão. Vocês não vão se negar a falar de regra com o pessoal, para explicar, para se tornar um jogo mais agradável, que é um jogo que, queira ou não, vem desde 2008. Mas é um jogo novo no Brasil ainda. Sim. A gente está sempre aberto ao diálogo. Tem o Instagram também da APAFAN, que é a nossa associação de árbitros aqui do Paraná. É um canal aberto para quem tiver interesse em saber mais de regra também. Então, tudo que precisarem da gente na arbitragem e também fora, a gente está apto a responder e poder ajudar para ter uma arbitragem cada vez mais próxima dos times, os times próximos à arbitragem e todo mundo junto, porque a gente está remando no mesmo barco, no final das contas. E tem a AFA aqui, ó. Exato. Aí, essa camisa tem a AFA aí para ajudar todo mundo. Coen, Pina, Jackson, muitíssimo obrigado por esse esclarecimento. A gente só tem a agradecer de vir para a gente conversar, falar sobre regras, falar sobre tudo que tem dúvidas, todas as pessoas que jogam ou que não jogam futebol americano têm de dúvidas, né? Obrigado ao Pro Esporte, que propiciou essa grande live com grandes nomes da arbitragem, a Copel por Energia, que também patrocinadora desse grande nosso projeto. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Coen, Pina, suas considerações finais, e Jackson, né, que é o grande presidente da nossa federação. Bom, então só finalizando aqui minha parte, agradecer Pina, Jackson, Valdo pela companhia aí nessa live, e que a gente possa falar cada vez mais de futebol americano. Eu cheguei recentemente no Paraná, mas estou muito feliz de ver toda a organização que vocês têm com a federação, junto da Associação de Árbitros, para ter um produto cada vez melhor aqui no estado do Paraná. Então, para mim é uma honra estar fazendo parte disso também. A gente se encontra por aí. Valdo, Jackson, queria agradecer pelo convite. Vocês sabem que eu sou de casa, né? Sou árbitro da vida inteira aqui no Paraná, sou árbitro desde 2012 no Paraná, antes federado, agora é membro da APAFAN, e construí
minha carreira como árbitro aqui, justamente igual você que é atleta, igual você que é dirigente, alguma coisa de algum clube, porque você ama o esporte. Pois é, eu também. Eu vim para o esporte também por amor. Gosto do que eu faço e faço isso por amor e a gente quer evoluir. Então, dúvidas, muito bem-vindas. Mandem lá para mim, por favor, no Instagram. Mandem no Instagram da Pafan, especificamente, fica mais fácil da gente definir e conversar sobre a sua dúvida e sanar. E fato é que o crescimento do esporte vai acontecer dessa forma, com todo mundo se unindo e lutando pelo que o esporte representa. Então, grato, inclusive, pelo Coen, pela ajuda aqui. Sou amigo do Coen antes dele se mudar para Paraná, já tem uns anos aí, gravamos podcasts no passado, época da pandemia, inclusive. Então, é uma honra estar contigo aqui. Pena que nós estamos podendo estar tanto juntos, né, aqui mesmo na nossa sessão, a quantidade de jogos, a distância do nosso querido Paranazão de Deus enorme. Então, a gente acaba, às vezes, numa ponta do estado e outro no outro. Mas faz parte. Logo, logo vai acontecer esse jogo aí. E agradeço aí pela oportunidade e tamo junto. Jack, nosso querido presidente, é você. Só liga o microfone. Boa. Bom, eu também queria agradecer aí os árbitros, né? Nosso quadro que é excepcional e sempre sendo enriquecido, né? Aí agora tem o Guilherme vindo, no ano passado, retrasado, não sei, veio a Giane. Então a gente sempre busca excelência né, temos nossas farpas, né, entre a federação e a APAFAM, mas a gente sempre acaba resolvendo, sempre em benefício ao esporte. Acho esse tipo de conversa assim muito enriquecedora. Até eu sei que os árbitros, né, a APAFAM, ela se disponibiliza aí nos treinos com os times, né, para às vezes até para treinar um árbitro novo, mas vai um experiente, vai um árbitro novo. Isso é uma prática que todo mundo devia fazer para não largar um árbitro novo já num jogo, né? Mesmo que não seja um jogo tão disputado, tão quente, a pessoa é diferente você ter pelo menos uma prática para você ver a coisa acontecendo, a reação que você vai ter na hora, né? Muda só aquelas análises de vídeo, né? Então, assim, eu acho muito legal o trabalho de vocês e a gente poder conversar sobre isso, que, como o Valdô falou, é importante para todo mundo. Às vezes você pode se beneficiar de uma regra, o coach, o atleta, né? Todo mundo sabendo, acaba aquela coisa, mas sabe, que coisa que reclama do árbitro, eu acho isso. O árbitro não vai mudar a decisão ali na hora, né? Daquela, só porque você reclamou. Então, ele tem que tentar mudar um pouco essa cultura de futebol, né? A cultura do soccer que está enraizada no nosso FA também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por quem ouviu. Obrigado pela Copel, pela lei de incentivo estadual que nos deu essa possibilidade, né? E que é muito, muito importante esses incentivos para os esportes, né? Que não estão sempre no foco. Mas isso aí, pessoal. Obrigado e boa noite. Então tá aí. Fim de papo da nossa grande live aí com grandes nomes do futebol americano. Jackson Bartinic, presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano. Otni Pina, que é um árbitro de carteirinha paranaense. E agora o nosso querido adotado, né? Guilherme Coen, que chega para engrandecer esse corpo de arbitragem que, para mim, é o melhor da face da terra. Então, muitíssimo obrigado a todos, obrigado a vocês que acompanharam essa live. Esperamos que tenham esclarecido essas novas regras, né? E muitíssimo obrigado mais uma vez ao ProEsporte, ao governo do estado e à Copel por energia, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho mais com vocês, beleza? Um grande abraço, meus queridinhos e queridinhas. Até mais e valeu!